Nilson Mendes. Ele que sabemos falar um bocadinho também sobre a importância de comunicação entre mãe e seu filho e também a forma que pode comunicar. Bom dia, Nilson. Muito bom dia. Obrigada por estar conosco na Chora Amanhã mais uma vez, trazendo um tema interessante. Obrigado, Nikita Flá. Desde já algum tempo que nunca perceba por ali, até mesmo no corredor, só estava e não se põe de lado, né? Sem joio parado. Não. Sempre não gosto de trazer com temas interessantes nessa semana que passa ali no comemora Dia das Mães, ali na Cabo Verde no comemora nesse domingo ali. Agora, entre mãe e filho sempre tem que ter aquela boa relação, aquela boa comunicação. Qual que é a importância de ter uma boa comunicação entre mãe e filho? Em primeiro lugar, não estou hoje toda a volta da educação está em torno da comunicação. Para não ter uma boa relação, não só dentro de casa, mas também fora de casa, também depende da forma que não te comunica, da forma que nós também não entende o comunicador, que nesse caso outra pessoa. Enquanto que não se fala da mãe, comunica com o seu filho de uma forma positiva, obviamente com o resultado ou o impacto está a ser positivo, não só nesse desenvolvimento, como também nesse crescimento saudável com propriamente membro dentro da casa, como também com membros fora do ambiente familiar, como se faz interação com um colega na escola ou propriamente entre outros vizinhanças. Contudo, a hora que não se utiliza uma comunicação fora do normal, ou seja, de uma forma desadequada, mas em si tem impacto negativo para o desenvolvimento e crescimento de aquela criança ou propriamente adolescente. Contudo, não depende de fase de crescimento, mas também o desenvolvimento das funções, nesse caso, de ensino, se fala de desenvolvimento a nível cognitivo, a nível sensorial, sobretudo também desenvolvimento da linguagem adequado perante a faixa etária que a criança está, no meio onde que está inserido, com quem que ele está, com quem que ele tem interesse, que pode ter que é o desenvolvimento saudável futuramente também tem impacto na adolescência e na vida adulta. Então isso quer dizer que comunicação também depende de faixa etária, por exemplo, de criança, adolescente, jovem, a forma que a mãe comunica? Perfeitamente. A hora que não estou hoje até 3 anos, ou não se fala criança, está desenvolvendo capacidade linguística, não é? Então, de que as grandes meio forma que a criança está comunica, sobretudo com o nível de gesto, a comunicação não verbal, não é? Ou seja, a capacidade sensorial que ele tem, a capacidade linguística que ele tem, para assimilar palavras, não é? Ainda que está desenvolvido. Muitas das vezes não estou olhando, por exemplo, criança está chora e mãe sem paciência está dando nele, ou está mandando para fora. Não vai até, por exemplo, até 10 anos, 11 anos. Quando mãe está repete criança centenas de coisas, né, para que fosse, para deixar de fosse, ou se está repetindo algo que também te estressa e está dando nele, né, de uma forma sem explicação, digamos assim. Qual é o impacto que a criança está tendo? Também não tem que analisar justamente que a faixa etária que a criança está indo, a capacidade linguística em desenvolvimento, a capacidade de percepção das coisas é diferente, né, de que é adolescente, de que é adulto, não é? A capacidade que a criança tem, analisa a coisa, diferencia situações, é diferente da capacidade da mãe e a criança tem uma área que é fundamental nesse caso está trabalha, mas que é a capacidade, que é a área da criatividade, da curiosidade, não é? Ou seja, mais está fase para curiosidade que propriamente pelo prazer, não é? Então, nós ensinamos está hoje, mas é diferente. Agora, na faixa adulto, que não está hoje na fase da exploração, fixação de identidade, que personalidade em si é descoberta de propriamente o eu, não é? E, sobretudo, a hora que não está hoje na fase de infância, mas é fase de egocêntrico, não é? Criança é mais para mim, é que está hoje a mãe, é que está hoje a pai, é que estou é o outro, mas é pai, aquele outro é mais pai. Então, ali, a fase da rebeldia, da fase de adolescência, que onde que a mãe está perde paciência com seu filho e tem um papel autoritário, mas acima de tudo também entra um papel de negligência, não é? Que ele é que não está olha, a mim, canada comigo, não está largou da mome, se você faz em catajobel, se você quebra, se você dá pancada, que você está no hospital, ou seja, são fases fase da negligência da mãe e por outro lado não tem a capacidade de
percepção de que as coisas, né? Qual que é a capacidade que a criança, de que a adolescente ainda assimila coisas e o modo que essa processa aquele toda a informação a se volta, mas de uma fase que não se faz adolescência já não estou em interação com o outro, de que a fase de egocentro não estou em a fase da partilha com o outro, mas o não estou mais a fase também de prazer, não é? Ou seja, a necessidade meu, mas nas coisas que te beneficiam, não ligado ao outro. Exato. E aquela forma de mãe também te conversa com aquele adolescente ou uma criança, aquele tom de voz, aquela postura, tudo que ela também te influencia também, né? Exato. Nós temos diferentes formas de comunicação, não tem tipos de comunicação, e nessa fase licencia que nos fala de uma comunicação autoritária, que mãe te posiciona em cima do filho sem olhar a necessidade, prazer, justificação de propriamente criança em si, ela tem impacto, não é? Também, a hora que não olha a comunicação democrática, de certa forma, que criança ou filho te exprime aquilo que ele está sente e não está olha a necessidade. Também não olha a importância, mas muitas das vezes a comunicação e negligência, licenciamento entra na ambas as partes, quando nunca está preparado, ou quando não se deixa situações de descontrole de certa forma. Então é preciso ter um bocadinho de cuidado em termos de coisa. E muitas das vezes situação de tom de voz já entra naquela fase, naquela comunicação e autoritária, e também na comunicação negligência que não pode mostrar propriamente a postura, quem que está mandando ali é mim, não é? Ou seja, tem que obedecer e está esquece, está negligencia propriamente sentimentos e emoções ou reações de propriamente criança e em si para modo de certa forma ele é que está olhando coisa que você está falando, mas assim tem a percepção só de tom de voz. Por isso que nós não temos que tomar muito cuidado quando comunica que só o nosso filho quando comunica com as outras pessoas, muitas das vezes aquilo que não está exprime pode ser bem, né? Mas mal enquadrado conforme nosso tom de voz. Exato. E agora, a hora que não está fala de comunicação entre mãe e filho, também não quer voltar um bocadinho no tempo. Mas às vezes as pessoas estão a falar, gosta ali, menino de hoje que você está ouvindo, se o menino de um desse. Deve ser esse que você papear o colo direito. Gosta uma mãe que você está tem medo de papel com o filho, tem medo de dar no filho. Será que existe uma comunicação ideal para pais encarregados de educação? Fala com seus educandos? Não, para modo de comunicação ideal em si que existe, não tem que adaptar ao contexto que nós nos está inserido, não é? Para modo de tem vários fatores que estão moldando, não é? Nossa maneira de fala, nossa maneira de olhar, nossa maneira de analisar durante o crescimento. Por exemplo, criança que se cria num ambiente aberto, não é? Que conche limite, que tem regra e em si, aí ele te exprime tudo qualquer coisa. Por exemplo, não está bem em casa de alguém ou criança na coisa está cobou, mandou boca. Está trou língua fora, por exemplo, não só foi criança de antes de 6 anos, não é? Ou seja, ao contrário de uma criança que tem um limite, tem uma regra, tem uma relação direta com pais, já é que está fazendo um ambiente mais fechado, já é que pode fazer. É que isso, que comparando com crianças que não está falando de um bairro ou de outro bairro, não, que é isso. Você fala de fatores que têm influência na forma que você está comunica com alguém, né? Onde que você está, com quem é que você é inserido, e sobretudo também a maneira que você está. A hora que não tem olha crianças que de certa forma ou seja, nem que a criança mães ou pais, não é? De certa forma, se grita com o menino, também não pode olhar a modo que ele mãe foi criado, de certa forma, qual que foi se interação comunicativo com os pais, ou ausência de comunicação, né? Ou uma comunicação que de certa forma estava prejudicando, mas que ultrapassando. Ou seja, a licenciação
Também entra outras características da personalidade, que as coisas que nos fala, por exemplo, impaciência, não é? Muitas das vezes, mães que têm paciência, ou pais que têm paciência com propriamente filhos, não é? Ou seja, a redescoberta de propriamente a personalidade em si, para modo de meninos, Simão falou, de forma de comunicar também através da reação comportamental e a redescoberta ou fixação, a postura corporal na determinada fase também está conta fundamental. Com os pais, que é ali que é o importante o importante é que a modo que você comunica com o outro. E se lhe conteúdo, informação, você está ser percebido para o outro. Por muitas vezes, você repete filho, coisa, a família fala a mesma coisa. Será que ele se repete ou será que ele se fixa só no comportamento de reação? Né? Então, aquele é que nós não temos que entender, aquele é que pais têm que entender a forma de comunicar, o conteúdo que você comunica, você está sendo ultrapassado e entendido, percebido para o outro. Só assim para poder ter um feedback, para poder ter um retorno, que o retorno nesse caso ele pode ser positivo, pode ser negativo. Negativo é quando é que você percebe nada de coisas que você passa, positivo é quando você percebe e pôr em prática. E lá tem aquela famosa frase, a mim está falando coisa, põe uma orelha para saber o teu orelha. E agora eles assim, pegaram naquele deixo ali, tem aquele tempo de qualidade também que pais muitas vezes cada tem com seus filhos, né? E para o cima bocava de flã e percebe, né? E tenta entender o filho. Às vezes também não sou tão ligado com o nosso telemóvel, não sou na internet, em vez de não ter aquele tempo para não pôr com os filhos, para não saber essa preocupação, que ela também tem influência, né? Na relação. Tá sendo. Falta de atenção em si ou dedicação positiva ou eficiente, prejudica em si a interação, silencia aquele ambiente que nós nos está inserido. Por outro lado, a hora que não tem olha, aquele fator de sensação de passatempo com material em si e não ter um momento de interação com os filhos, também influencia no comportamento de aquela criança, de propriamente família e em si futuramente. Bom, não estou a ter pessoas, por exemplo, com característica da personalidade introvertido. A intervenção é que é só o fator social que o pode apanhar, ou vergonha ou medo, mas é pode bem desde o berço, onde que vou ser inserido. Ou seja, se cada vez que o mãe fala com o pai fala com o em gritaria, que eu faz para, vou botar cozer, vou botar cata, tacar por ficha. Então, o silêncio para o boi é um tesouro, futuramente. O sossego, aquele sossego, que é tudo grito que você está ouvindo, que tinha um momento que o bloqueia o silêncio mal, o grito está lá. Então, aquele é um momento que eu estou falando, nunca creio mais, nunca creio viver num ambiente de que lá. Por outro lado, também, a hora que não estou olha, quando você interage, quando você comunica, você olha, por panha, uma personalidade, uma característica extrovertido. Aquela extroversão com uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito sorridente, uma pessoa muito dada, uma pessoa que entra, sai, está à vontade. Não estava em casa pela primeira vez, a minha está bem na gileira, está de ouvir tudo, qualquer coisa, de enchente, e ampui, pé, para ali, para lá, ou seja, está à vontade. Também está dependendo do momento que o bobo bolinha, que o caminha até agora ali. Por isso que educa menino, ou cria menino, é que tem um guia. Vou ter que, ao longo dos tempos, adapta conforme o contexto. Ambiente que vou gostar, com quem que gostar, maneira que vou gostar, né? Que é fundamental, sobretudo, embora que não está carregado de comportamentos ou emoções negativos, não é? Também reproduz negativamente para meninos. Por exemplo, um pode ser cansado, sem paciência. Num momento, um pode nem que se liga aquela criança e em si. Então, tudo que tem um si efeito negativo e positivo, e obviamente, quando nós não adapta ao contexto, ao cenário, não consegue
põe um gota naquela linha que nos até deseja, almeja, nesse caso de que nos fala linha tanto a nível da infância como a nível da adolescência, tenta capir do controle, nesse caso estabelecendo linha, não for linha reta ou linha curva, mas estabelecendo limites e regras sobre tudo questão da educação. Okay. Muito obrigada, Nilson, por estar conosco ali na Show da Manhã, sempre trazendo temas interessantes. Então, espero que lá na casa também já toma uns dicas, né, de comunicação entre mãe e filho. Alguém da mãe e filho também encarregados de educação para filho também, tá bom? Sim. Obrigada por estar conosco na Show da Manhã.